Amados, às vezes paira nas nossas mentes esta questão aí de como que é o amor de Deus mediante uma pessoa ingrata, incrédula, perdida, devassa, pecadora, depravada. Como fica o amor de Deus? Em João 3,16, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também diz em Romanos 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores perdidos. E também em Colossenses capítulo 1, ele diz assim, versículo 21, e a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só também aqui em 1 Pedro capítulo 2, uma coisa linda nas Escrituras. Ele diz assim, versículo 10, 1 Pedro 2, 10. Vós, sim, que antes não éreis povo. Não éreis povo. Povo de quem? Povo de Deus. Vocês não eram. Mas agora, aleluia, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, Deus ama o pecador independentemente da situação dele. E o Senhor Jesus Cristo se deu em benefício de quem? Dos seus inimigos, dos pecadores, de pessoas que não faziam parte do seu povo, dos perdidos, dos incrédulos, dos marginalizados, dos esquisitos, dos esquecidos, dos indiferentes, dos depravados. O Senhor Jesus Cristo se ofereceu para ser o lixo deste mundo. Quando ele se tornou o lixo deste mundo? Quando a palavra do Senhor diz João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. E em Romanos 6, versículo 6, diz, sabendo isto, que foi com ele crucificado o nosso velho homem, e assim por diante. Então, queridos, quando o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz, porque sem cruz não tem cristianismo, sem cruz não tem salvação, não tem regeneração, não tem novo nascimento, porque o homem entra pela cruz da maneira que ele está, na imundícia do estado dele. Não importa, Cristo nos atraiu. Mas quando nós fomos ressuscitados juntamente com Jesus Cristo naquela manhã gloriosa, nós fomos ressuscitados ganhando uma nova vida. Esta vida é a vida do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele é santo,
ele é puro, ele é filho de Deus. Mas nesta salvação, a Trindade Santa trabalhou. O Espírito Santo nos convenceu, o Pai Celestial nos colocou, nos conquistou e nos colocou em Cristo, e Cristo nos recebeu. E ele nos justificou diante de Deus, ele justificou os injustos. Ele reconciliou com o Pai os inimigos de Deus. De forma gratuita. Ele a ama incondicionalmente. Mas ele aplica a sua justiça. Deus, o Pai, aplicou a sua justiça no seu Filho. Porque se ele aplicasse a justiça dele em nós, nós não estaríamos aqui. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós merecíamos sermos consumidos perfeitamente. O Senhor Deus nos colocar no inferno, ele está sendo injusto? Não, ele está aplicando a justiça dele. O salário do pecado é a morte. É condenação eterna. Louvado seja o Senhor. Mas ele, olha que coisa. Em Romanos 5:10 ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com ele, reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E outra coisa, logo muito mais agora sendo justificados pelo justo Jesus justificando os injustos, como eu e como você. Logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu e você merecíamos. Eu e você merecemos a ira de Deus. Ele nos ama, mas a sua justiça, para que ele possa provar para nós o quanto ele nos ama, ele precisa ser justo, íntegro. Ele não pode fazer algo contra si mesmo. Mas para que ele pudesse nos justificar, o Filho dele se tornou a nossa justiça lá na cruz. Ele pagou o preço. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço de redenção, de justificação. O Senhor Jesus Cristo se tornou a nossa justiça. Hoje somos justificados por causa do justo Jesus, não pelos nossos méritos, jamais seríamos, porque as nossas justiças não passam de trapo da imundícia, não presta para Deus. Queridos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele ama a todos? Ama, mas ele também é justiça, provando o quanto ele nos ama. Como eu comecei a dizer, se ele nos colocasse no inferno, ele estaria sendo injusto, perfeitamente justo. Ele estava deixando de nos amar, estava provando o quanto ele nos ama, aplicando a sua justiça. Mas como Jesus Cristo já nos justificou, a sua justiça está feita. Nós fomos justificados no corpo do justo Jesus, naquela cruz. Fomos ressuscitados como pessoas justificadas, com a vida justa no nosso interior, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, Cristo em nós, nós temos vida eterna. Louvado seja o Senhor. O Senhor não se agrada da morte do injusto, mas ele se agrada
da morte do justo. Por quê? Porque o justo, justificado, irá eternamente com ele. E aquele que não foi justificado, não creu na suficiência do justo Jesus, justificando dos seus pecados e do seu pecado. O Senhor não tem alegria em que alguém se perca. Ele tem prazer em que todos sejam salvos. E ele já provou isso na pessoa de Cristo Jesus. Ele prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aleluias. Se nós crermos, entregarmos, confessarmos, nós já estamos justificados. E agora nós vamos viver uma vida do justo em nós pela graça. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Faça seu comentário, meu querido. Positivo, gostei. Se isso aconteceu com você. Amém? Glória a Deus. Graça e paz.